Você já se perguntou se estamos vivendo realmente os últimos dias? Em Mateus 24, Jesus fez previsões que soam assustadoramente familiares ao que estamos presenciando hoje. Ele falou de guerras, pestes, terremotos e muito mais. Mas será que esses sinais estão de fato se manifestando diante dos nossos olhos em 2026? Vamos adentrar nos evangelhos, começando por Mateus 24, onde Jesus, numa conversa íntima com seus discípulos no Monte das Oliveiras, revelou o que aconteceria antes do fim dos tempos. Ele mencionou que haveria guerras e rumores de guerras, e de fato, o cenário global não poderia ser mais adequado para essa descrição. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que se intensificou nos últimos anos, é um exemplo claro. Esse conflito tem abalado não apenas os países diretamente envolvidos, mas toda a ordem mundial, com sanções econômicas e tensões políticas crescendo a cada dia. Além disso, a guerra entre Israel e Hamas, que continua a se desenrolar de maneira devastadora, lembra a todos nós a complexidade e a dor dos conflitos no Oriente Médio, uma região que tem sido historicamente palco de batalhas épicas e profecias bíblicas. Jesus também mencionou a fome em vários lugares. E hoje, com as crises globais de alimentos exacerbadas por essas guerras, estamos vendo um aumento na insegurança alimentar em muitas nações, especialmente na África e partes da Ásia. Outro sinal que não pode ser ignorado são as pestes e pandemias. A pandemia de Covid-19, que começou em 2019 e continuou a influenciar nossas vidas de formas inimagináveis, pode ser vista como a concretização dessa previsão. O impacto do vírus foi global, alterando economias, modos de vida e até mesmo a nossa noção de segurança. E quando pensamos em tudo isso, não podemos deixar de lembrar as palavras de Jesus sobre terremotos em vários lugares. Nos últimos anos, terremotos devastadores atingiram regiões como a Turquia e a Síria, causando destruição em massa e perda de vidas. A profecia também menciona o surgimento de falsos profetas e falsos messias. Em um mundo onde a informação está na ponta dos dedos, a proliferação de líderes religiosos carismáticos, muitas vezes com mensagens distorcidas, tem sido alarmante. Não podemos esquecer a apostasia e o esfriamento do amor. Em vários países onde o cristianismo já foi predominante, vemos um declínio na fé, com igrejas fechando e o secularismo crescendo a passos largos. E o que dizer sobre Israel? Jesus falou de uma figueira que floresceria novamente. Mateus 24:32 fala sobre o sinal da figueira, que muitos interpretam como a restauração de Israel como nação. E desde 1948, quando Israel foi restabelecido, temos visto essa profecia cumprida de maneira impressionante. Hoje Israel celebra 78 anos como uma nação, um marco histórico que muitos teólogos modernos apontam como um dos sinais mais claros dos tempos finais. Vamos aprofundar nas profecias de Daniel, que são frequentemente associadas aos eventos descritos por Jesus. Daniel 9, 24 e 27 fala das 70 semanas, um cronograma profético que muitos estudiosos acreditam estar se alinhando com os eventos atuais. Os teólogos modernos, ao analisarem essas escrituras, veem uma conexão clara entre as visões de Daniel e as palavras de Jesus, sugerindo que estamos vivendo na geração que verá o cumprimento de todas essas coisas. É importante considerar que Jesus disse que essa geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Mas qual é a duração de uma geração? Muitos estudiosos debatem se uma geração bíblica corresponde a 40, 70 ou até mesmo 100 anos. Se considerarmos a restauração de Israel em 1948 como o início de uma nova geração, nos encontramos num ponto crítico do tempo. O que é ainda mais intrigante é como todos esses sinais parecem convergir para este momento específico da história. Em Lucas 21 e Marcos 13, encontramos palavras semelhantes às do Evangelho de Mateus, reforçando a urgência e a seriedade das profecias de Jesus. Esses evangelhos sinóticos apresentam uma imagem coesa do que antecipamos como os eventos do fim dos tempos. E enquanto a ciência e a tecnologia avançam, trazendo facilidade e progresso, também observamos um aumento na vigilância global e na perda de privacidade, aspectos que muitos associam ao controle profetizado no livro de Apocalipse. Será que estamos prestes a ver o cumprimento total dessas previsões, com a segunda vinda de Cristo finalmente se aproximando? A revelação mais surpreendente talvez seja a interconexão entre esses eventos, e como parecem alinhar-se perfeitamente com as Escrituras.
Essas não são coincidências isoladas, mas peças de um quebra-cabeça maior que foi predito há mais de 2000 anos. A visão de Jesus em Mateus 24 era clara, e a cada dia vemos mais evidências de sua exatidão. Para concluir, vimos como as profecias de Jesus estão se manifestando de maneira palpável no nosso tempo. Guerras, pandemias, terremotos, esfriamento da fé e a restauração de Israel são sinais que se alinham perfeitamente com suas palavras. Pode ser difícil aceitar, mas precisamos estar atentos e preparados. Se este vídeo te impactou, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal Código Sagrado e ative o sininho de notificações para não perder as próximas revelações bíblicas. Comente o que você pensa sobre as profecias de Jesus e o que está acontecendo em 2026. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esta verdade. Até a próxima revelação.